digamos assim, o jogo, né? Foi realmente o jogo do primeiro e do segundo colocado da competição. O que nos deixa contrariado, quando nós estávamos melhor na partida, a gente fica com a menos, mas aí tem um lado positivo também de estar com a menos, a gente conseguiu suportar bem. Só teve uma finalização, se eu não me engano, do João, quando nós estávamos com a menos, deu para trabalhar esse tipo de situação. Fizemos um gol de bola parada que nós não vínhamos fazendo, mas eu concordo com o Carille. Claro que tem muita coisa, mas hoje foi um teste assim, de fogo para a gente medir forças e nós medimos. E no final das contas, acho que o resultado, né, digamos, os dois times competiram muito, né, digamos que terminou justo. Pode ir. Ô Luizinho, você falava na coletiva pré-jogo que uma das coisas que você queria melhorar no time era a bola parada ofensiva. Hoje funcionou. Queria que você falasse dessa questão também, né? Que o James fez o gol dele de cabeça lá. Sim, fiquei extremamente feliz. O que eu falei, ao passo que nós não vencemos a partida, nós temos que analisar, obviamente, que em todos os jogos a gente faz uma análise crítica, bem criteriosa, e obviamente que a gente reforça os pontos positivos, né? Hoje, pela primeira vez, e por vez você vai vivenciando as coisas para você fazer ajustes, né? Obviamente que os jogadores são experientes, ao passo que a gente perde um jogador, a gente já passa para um 4-4-1, mas você precisa estar bem organizado, bem conceituado. Nós tivemos a oportunidade na expulsão do Henrique de chamá-los para organizar, e ali eu conversei com o Naninho para ele marcar o centro do campo, não ficar fazendo pressão aleatória, para a gente não ficar em mais inferioridade numérica ainda. Falei para ele que quando eles estavam se construindo com 2, passavam 8, nós tínhamos também 8 nas duas linhas de 4, então a gente ia estar em igualdade numérica, no mínimo no nosso campo. A segunda linha não poderia baixar muito para não dar muito campo. Eu acho que nós nos comportamos muito bem nesse sentido. Com relação à bola parada ofensiva, a gente vem treinando bastante, inclusive hoje a gente deixou repetindo no vestiário as ações de bola parada, nós temos uma TV no vestiário e ficou rolando. E por isso, na última coletiva eu falei que nós precisávamos melhorar nesse quesito, né? Então hoje o lado positivo é a gente conseguir sustentar bem, não ser agredido com a menos, fazer um gol de bola parada, e de uma forma geral a entrega, a luta dos nossos atletas foi algo assim que nos deixa confiante que nós temos time para pelejar, para competir e para jogar forte aí todas as partidas. Luizinho, boa noite. Hoje você optou ali, né, por aquela mudança no meio-campo, a saída do João Lucas para a entrada do Arilson, que é um jogador de mais marcação. E aí no segundo tempo você colocou um meia, né, que é um jogador mais ofensivo, que é o Luciano Naninho. E aí você tirou o Ralf. Eu queria saber dessa opção pelo Arilson, até para começar o jogo, e também na substituição, quando você preferiu tirar o Ralf. Já era um jogo que precisava de muita consistência no meio de campo. O Santos tem um diferencial, tem 2 jogadores de Série A jogando na Série B no meio de campo, os 2 volantes, o João e o Pituca, são jogadores de altíssimo nível, então nós vemos com um meio mais consistente, digamos assim, né, pelas características dos jogadores. O Ralf estava fazendo um bom jogo, estava seguro, o time estava equilibrado, porém, atrás do placar, nós precisávamos soltar um pouco mais equipe. O Arilson e o Cris, eles têm uma característica de dar mais fluidez e mais mobilidade à equipe. E Naninho, né, tem um jogo de 10, tem a qualidade de achar o último passe, de atacar a última linha, a bola parada muito boa também. Então foi questão de estratégia mesmo e característica de jogador. Ô Luizinho, não sei se você já chegou ali no vestiário com o Frontini, com o Hugo, vocês viram o lance da expulsão. Mas o que chamou a atenção do Henrique Almeida, assim, no primeiro cartão amarelo do jogo, talvez a primeira falta que o Vila fez na partida no início, ali ele já recebeu o cartão amarelo do árbitro. Ali, esse segundo cartão amarelo em uma dividida em que o Brazão vai de encontro com ele no momento da finalização. Você chegou a ver o lance? Você viu como justa a expulsão do Henrique Almeida? E agora você não tem nenhum centroavante para o jogo terça-feira lá em Campinas contra a Ponte Preta, porque o Todinho ainda não está à disposição. Aí é momento de se mudar esquema ou ainda está cedo para você pensar, já que a partida terminou agora? Obviamente que a gente conhece o grupo, né, e nós temos as opções, obviamente que assim, está tudo muito recente, mas nós vamos encontrar a melhor maneira de competir no próximo jogo. Com relação ao segundo cartão, eu preciso ver com mais calma. Nós tivemos muitos outros assuntos até eu chegar aqui na coletiva, talvez uma força excessiva ali para fazer o gol, mas o primeiro cartão não, o primeiro cartão, muitas ações acontecem assim o tempo todo, foi do meu lado ali, não vi, enfim, eu acredito que o primeiro cartão comprometeu o segundo. Luizinho, boa noite. Hoje a gente vê o Arilson já como titular, vê o Everton no banco também, são reforços que vêm chegando. Foram pedidos seus e vem mais por aí? Na verdade, são contratações do Vila Futebol Clube, né? O Vila é um clube que tem toda uma estrutura no dia a dia, vários departamentos, né? Que tem um radar
atento o tempo todo para realizar as contratações, e aqui a gente trata tudo coletivamente falando, né? A gente se responsabiliza, no final das contas, por tudo, mas existe todo um profissionalismo por trás para realizar as contratações. Eu sempre falo, as contratações não são minhas, as contratações são nossas, é do Vila Futebol Clube. Boa noite, Luizinho. Você falou na sua primeira resposta que o empate foi um resultado justo. Eu queria que você destacasse a importância desse resultado diante do Santos e que mantém o Vila Nova ali na vice-liderança. Eu digo justo porque as duas equipes criaram bastante, foi um jogo, eu diria assim, que de muita disputa, de muita entrega, um jogo forte fisicamente. É o que me deixou contrariado, assim, eu não tenho como prever, não tenho como voltar atrás, não tenho como, enfim. O que me deixou frustrado não foi ter a oportunidade de continuar 11 contra 11 para ser mais estrategista, né, criar mais possibilidades com trocas. Aquilo ali deu uma travada na nossa estratégia de jogar para frente, né? Nós precisávamos estar mais organizados, mais compactados, para a gente não sofrer gol e tentar contra-atacar. Mas nesse sentido aí foi importante. Pela primeira vez nós vivenciamos uma partida com a menos contra um adversário com esse poderio. A frustração de não ter terminado com os 11 jogadores para que eu pudesse ser mais estrategista na partida, pensando em buscar a vitória. E quando nós estávamos no melhor momento, acho que nós voltamos lúcidos no segundo tempo, a gente começou a propor mais o jogo, baixar mais o Santos. Eu acredito que no jogo de trocação, no primeiro tempo, o Santos conseguiu baixar mais a gente, né? Apesar da gente também ter feito um jogo muito forte, e no segundo tempo, quando a gente conseguiu baixar eles, impor o nosso ritmo, conseguir dar amplitude e atacar 5 contra 8, uma linha de 4 deles, a gente fica com a menos, e aí nós tivemos que pensar de uma outra maneira a partida, mas agradecer um pouco para merecer o muito com relação a um ponto. Luizinho, já que o Vila está fazendo campanha aí concorrendo ao acesso, é impossível não fazer um paralelo com o ano passado. E exatamente um ano atrás, o Vila Nova conseguiu uma posição confortável no G4, conseguiu uma sequência boa, e aí talvez inflou o ego e tudo degringolou depois disso. Você tem alguma estratégia para controlar o ego do seu time nesse momento? Primeiro, ser exemplo, né? Trabalhar todo santo dia da mesma maneira. A gente fala muito em consistência, ser constante. Futebol, a gente não pode se iludir, futebol é muito difícil, futebol é coisa séria. Eu acabei de falar ali internamente com a comissão que nós tínhamos que manter a conduta diária, e se os jogadores conseguirem manter essa conduta diária, nós vamos competir muito bem, né? Faltam muitos jogos, esse é o grande desafio, é conseguir ser constante e consistente, e nas reapresentações, nas grandes vitórias que nós tivemos, a gente não apresenta eufóricos e sim feliz, alegre, porque tem que comemorar, mas a nossa postura diária, a nossa conduta é para que a gente seja exemplo, né, com relação a essa questão de humildade, pé no chão. A Série B é muito forte, né? Nós estamos competindo muito bem porque a gente está trabalhando muito bem. Ao passo que a gente não conseguir trabalhar muito bem, a gente não vai conseguir competir muito bem. Então a gente fala muito sobre isso, né? Pé no chão. A nossa conduta diária, não só minha como treinador, né? De toda a diretoria, a gente tem pé no chão, né? Humildade, simplicidade. Encara todos os jogos que nós vencemos aqui foi com muita dificuldade, foi com sangue, né? Com muita garra, com muita vontade. Por vezes nos segundos finais das partidas, então todos sabem da dificuldade da competição, né? Se a gente correr um pouquinho menos, a gente não vai conseguir essas vitórias que nós estamos conseguindo, né? Então a gente está bem consciente do que nós podemos fazer, e nós estamos muito conscientes do que, se a gente deixar de fazer, a gente não vai conseguir estar no lugar que nós estamos. Muito obrigado. Valeu, Luizinho Lopes, falando em entrevista coletiva após o empate com o Santos 1-1 aqui no